Mais uma vez, quero saudar a todos vocês, amigos e irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom podermos estar juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por este dia que Ele nos dá e também pela oportunidade que temos de estudar a Bíblia. E também agradecido a cada um de vocês que tem estudado conosco diariamente a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que compartilham os estudos e que também nos escrevem dizendo de onde vocês estão estudando a Bíblia conosco. Nós temos a Ana Neves, que é de Manaus, também Luiz Freire, que é lá de Viana, no Espírito Santo, ele e família, o Mário Wagmacher, que é do bairro São Francisco, em Cariacica, no Espírito Santo, Jusilene Soares, de Rorainópolis, em Roraima, Manuel Lameira e os irmãos de Castanhal do Pará, Lucidalva Assis e os irmãos da Igreja Adventista de Catu, Igreja Central aí em Catu, na Bahia, Lídia Martins de Ouro Branco, em Minas Gerais, Sidival e Eliana também de Minas Gerais. Que Deus abençoe a todos, iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por mais este dia de vida. Obrigado por mais este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, nos dando entendimento do estudo que estamos fazendo em Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos qual é a Tua vontade para com cada um de nós, para o que nós fomos chamados e escolhidos por Ti, que nós possamos realizar a obra que Tu tens para nós realizarmos. Pedimos uma bênção especial a todos os irmãos e amigos onde quer que estejam, e em especial aqueles que nos pedem orações. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos que o povo de Israel, quando estava iniciando ali a reconstrução da cidade de Jerusalém e também do templo, eles começaram a enfrentar oposições às nações vizinhas que temiam que Israel se tornasse novamente uma potência, uma grande nação, e eles temiam o Deus de Israel, e eles fizeram de tudo para atrapalhar a obra de reconstrução da cidade. E já havia ido para a cidade Zorobabel, liderando um grupo, foi no primeiro decreto que foi assinado por Ciro, e também depois Esdras foi com outro grupo para ajudar na reconstrução, e ainda depois veio Neemias. E eles enfrentaram oposições severas ao ponto de terem que paralisar a reconstrução da cidade e do templo. Por quê? Porque os inimigos do povo de Deus mandaram cartas para o rei da Pérsia dizendo que os judeus eles estavam tentando se tornar grandes e fortes novamente para poderem se rebelar contra o rei da Pérsia. E então eles mandaram parar a reconstrução. E eles tiveram que obedecer e a reconstrução ficou parada por alguns anos. Mas nesse período da oposição, Deus levantou dois profetas, Ageu e Zacarias. Esses profetas, eles foram usados por Deus depois do exílio lá em Babilônia, do cativeiro de 70 anos. Antes Deus já havia tido muitos outros profetas, mas agora, depois do exílio, somente esses dois profetas que se levantaram para falar ao povo em nome de Deus. Nós lemos em Esdras, capítulo 5, versos 1 e 2. Esdras 5, 1 e 2 diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, que é Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nós encontramos aqui então as mensagens que foram dadas por Ageu e Zacarias,
essas mensagens despertaram o povo no sentido de fazer todo o esforço possível para a reconstrução do templo. Mas, enquanto o povo de Israel estava trabalhando na reconstrução, eles foram maldosamente molestados pelos samaritanos e por outras nações vizinhas que tramaram muitos embaraços. E então, aos que haviam perdido o ânimo, como nós dissemos ontem, que eles alugaram pessoas, conselheiros, para frustrarem o plano do povo de Israel, e eles procuraram então desanimar o povo de Judá na reconstrução. E então a estes que haviam perdido o ânimo, Ageu, ele dirigiu a essas pessoas uma pergunta muito penetrante. Ageu, ele disse o seguinte, está em Ageu, capítulo 1, versos 4 a 6. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa, que é o templo, há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Porque tendes feito tão pouco? Por que vos preocupais com as vossas próprias casas e não vos preocupais com a casa do Senhor? Onde está o zelo que uma vez sentiste pela restauração da casa do Senhor? Que tendes lucrado em servirdes a vós mesmos? O desejo de fugir da pobreza tem-vos levado a negligenciar o templo, mas essa negligência acarretou sobre vós o que temíeis. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Que mensagem penetrante, não é mesmo, irmãos? Vejam, o povo de Judá, que havia sido desanimado pelos seus inimigos, as nações vizinhas, eles estavam construindo para si casas bonitas e procurando aplicar o coração deles nos caminhos deles, nas vontades próprias deles. E então Ageu falou assim, mas vem cá, vocês vão habitar em casas bonitas que vocês estão fazendo e o templo, a casa de Deus vai ficar deserta? Vocês não podem continuar assim. Por que vocês têm feito tão pouco? Por que vocês estão se preocupando com a casa de vocês e vocês não se preocupam com a casa de Deus? Essa mensagem, irmãos, é para nós também hoje. Quantas pessoas não têm a mínima preocupação com a casa de Deus, em manter a casa de Deus, em ajudar na casa de Deus, pensam somente em si mesmos, como estava vivendo aqui o povo de Judá. A igreja, o templo estava em ruína. E eles, preocupados em construir as suas casas e deixando lá o templo da maneira como estava. Nós precisamos, irmãos, consagrar a nossa vida a Deus, de forma que nós não pensemos somente no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família, mas que pensemos também na casa do Senhor, nos irmãos que frequentam a casa do Senhor, nas necessidades que eles têm, porque o profeta Ageu, ele pergunta aqui, o que vocês têm lucrado em servir a vocês mesmos? Vocês têm desejo de fugir da pobreza. Vocês, fugindo da pobreza, têm negligenciado o templo. Agora, o que é que isso acarretou sobre vocês? Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Não tem acontecido isso conosco, irmãos? Não tem acontecido isso com você? Você trabalha, mas o que você ganha não é suficiente? Será que nós não temos também nos esquecido de Deus, da casa de Deus, de devolvermos a Deus aquilo que pertence a Ele? Ele diz aqui ainda mais, comem, mas vocês não se fartam, vocês bebem, mas não saciam, vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E ainda mais, o que recebe salário, recebe num saco furado, quer dizer, entra aqui e sai ali,
não é mesmo? Isso acontece, irmãos, com aqueles que negligenciam a sua vida espiritual, negligenciam o cuidado com as coisas de Deus. Então esta mensagem do profeta Ageu é para mim, é para você. Hoje nós precisamos rever, irmãos, como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã. Se nós estamos vivendo de maneira que nós pensemos em suprir as necessidades da casa do Senhor e também dos nossos irmãos, ou se nós estamos pensando somente em nós mesmos. Leia Ageu capítulo 1, 4 a 6, medite, ore, peça a Deus para que te mostre. E quem sabe não está aqui o chamado para qual Deus não chamou você, para o qual você foi escolhido. Então Deus ele tem uma mensagem para nós muito especial hoje, através de Ageu, capítulo 1, versos 4 a 6. E então, logo que Israel decidiu obedecer, então essas palavras de reprovação elas foram seguidas por uma mensagem de encorajamento. Então Ageu disse o seguinte: Então Ageu falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito, quer dizer, o ânimo de Zorobabel e o de Josué, e o espírito de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ageu capítulo 1, versos 13 e 14. Que esta mensagem, meus irmãos, fique gravada em nossa mente, em nosso coração. Que nós possamos refletir como é que nós temos agido para com as coisas de Deus e para com o chamado que Deus fez para cada um de nós. Nós voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, não foram vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.